Pessoal, estava aqui embaralhando os tarôs. Vamos para a nossa leiturinha de hoje. Tarô de hoje, tarô psicológico. E esse aqui é o tarô dos mestres ascensionados. Tarô não, oráculo. Vamos lá bem rapidinho, vamos ver o que vem hoje para nós refletirmos sobre a vida, né? Muito bem. 5 cartas, essa aqui eu vou tirar só uma única carta. Para onde é que eu vou? Uma única carta, tirar essa aqui. Por quê? Porque aqui já tem toda a dinâmica que eu vou precisar para entender o BO da situação da mesa. Ok? Se precisar, a gente usa o fundo do deck de cada um deles para entender, caso fique confuso. Considere o ponto de vista do outro. Avalokitesvara. Eita. Muito bem. Gente, deixa eu tirar isso aqui que o meu cérebro parece que fica doido com muita informação. Vamos lá. Quem foi essa pessoa de nome esquisito? Aqui tá em espanhol, tá, gente? Mas aqui tá traduzido em português. Avalokitesvara. Considere o ponto de vista do outro. A virtude. Esse nome estranho aí é o Buda na juventude. Ele tinha empatia pela dor do outro. Ele superou a dor ao compreender a natureza do ser, vendo que ele e todos os outros seres estão profundamente conectados e não possuem uma existência separada em compaixão e misericórdia. A missão de vida dele, a prática, a busca pelo despertar, a mente que visa a iluminação para o benefício de todos, cultivando ativamente a perspectiva de que a felicidade do outro é tão importante quanto a sua. Buda, na adolescência, na juventude dele, ele já tinha essa perspectiva. Qual foi o desafio que ele encontrou? Ouvir os gritos do mundo, que foi a primeira vez que ele saiu para fora dos muros do seu palácio e viu que o mundo não era tão cor-de-rosa como ele via ali dentro do palácio, protegido pela riqueza, né? O que devemos cultivar? Substituir a inimizade, reprogramando a mente para acreditar que o outro é ruim, porque está sofrendo e agindo por ignorância ou ganância. Gente, aqui é o famoso julgamento, né? A gente às vezes não sabe por que o outro age de determinadas formas e a gente já cria a inimizade, o julgamento do porquê que aquela pessoa é assim ou age assim, né? Foi uma das dificuldades que o Buda na juventude encontrou e teve que lidar com isso, né? Para poder se tornar quem ele se tornou, e todos nós conhecemos muito bem a história de quem foi Buda, né? Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos 5 cartas. Não sei por que eu botei 5, mas é 5. Então, aqui, olha, uma solitária que ficou aqui sem pazinho, que no caso é o forasteiro.
Essa carta, ela fala de alguém que está preso ou acha que está preso em uma situação de vida onde ela acha que tudo que ela conhece está dentro daquela realidade que ela vive. Semelhante a uma criança que a liberdade é limitada e cujo conhecimento é limitado e toda a vida dela gira em volta daquilo que ela conhece. Só que essa carta aqui, gente, a carta do forasteiro, ele está olhando para o lado de fora, onde existe cor, olha, tá vendo que é colorido lá fora, enquanto a realidade dele não é lá essas coisas. Eu vou tentar botar a carta mais perto, não sei se dá para vocês verem, olha. O cadeado está aberto. O cadeado está aberto. É só você tirar essas correntes que lhe prende, que é a própria mente, os próprios conceitos, os julgamentos, as limitações das crenças limitantes e limitadoras de que você está engessado numa situação onde a vida é aquilo mesmo. Com aquele síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, minha família é toda assim. Então não tem mudanças. Tem, gente. Tudo tem mudanças. É só vocês olhar para o que a gente acabou de ler aqui a respeito de Buda. Ele escolheu ver o mundo de uma forma diferente. Siddhartha Gautama, gente, ele era um príncipe onde ele era riquíssimo. E toda a vida que ele conhecia era de riqueza, bonança e felicidade, onde tudo era maravilhoso. Até o dia que ele botou os pés para fora do palácio e viu pessoas com fome, pessoas na miséria, pessoas doentes, e ele sentiu a dor do mundo. Foi quando ele resolveu ver a vida por um outro prisma. Aqui nós temos o contrário, tá? Aqui, que fique bem claro, nós temos uma pessoa que vive a vida ao contrário de Buda. Mas será que é diferente? Não. Não é diferente não, sabe por quê? Tudo depende de nós, da maneira como a gente vê a vida, as situações. O que acontece com a gente não é para fazer a gente sofrer, gente. É para a gente olhar qual a lição que eu tenho para aprender ali. O que eu posso modificar? Tudo, gente. Tudo que vocês possam imaginar tem jeito e pode ser modificado. Nada está engessado. Tá? Aqui nós estamos falando de padrões repetitivos na vida, onde você se sente preso, achando que não tem saída. Como assim, Malu? Olha, presta atenção. Isso aqui é geral para quem estiver assistindo essa leitura. Quando você notar que um problema, uma dificuldade, ela está sempre se repetindo, aí você luta, consegue passar por aquilo ali, de repente está lá de novo o mesmo padrão, se repetindo. Vocês aí coloquem, tá, gente? Na vida de vocês, cada pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles, como dizia. Um padrão, uma dificuldade, um problema que de vez em quando aparece na vida e você já está conhecendo já. Como é que pode? Por que isso aqui está sempre voltando para a minha realidade? O que eu tenho para aprender aqui? Qual o significado disso? Por que eu tenho que passar por isso aqui? Eu já sofri tanto por conta disso aqui, está sempre se repetindo. Qual é a função do universo está trazendo sempre para mim a mesma dificuldade, para mim lutar, superar, passar. Quando eu estou bem, lá e ver o problema de novo. O que é que está acontecendo? Se pergunte, gente, pelo amor de Deus, se pergunte. Você acha normal? Claro que não acha. Se achasse, você não tinha caído a ficha sobre isso.
Se está se repetindo, é porque ali tem missão e propósito para a sua própria evolução, de você superar o padrão. Gente, é superar o padrão, não é o problema. É o padrão. Como, por exemplo, o Buda ele poderia ter visto tudo aquilo ali que ele viu do lado de fora do palácio, ter voltado para o palácio dele e ter continuado a vida dele, que estava ótimo. Ele quis superar o padrão da dor que ele sentiu, que ele nunca tinha sentido, a dor pelo sofrimento do outro. Ele viu que tinha alguma coisa nele que tinha que mudar. Porque aquilo ali era algo novo para ele. Ele foi estudar sobre isso. Ele passou a olhar para dentro de si e entender que aquela dor fazia parte também dele. Que tudo estava conectado. Aqui, nós temos uma pessoa que já pensa também o contrário. Ela acha que ela tem que viver aqui mesmo, do lado de cá do muro, no sofrimento, porque aquela vida de bonança lá fora, onde é tudo colorido, não faz parte dela. É como se a pessoa tivesse aquele padrão de não merecimento. Da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, então eu tenho que me conformar em ser assim. Gente, olha, por que eu tô falando tudo isso, Malu? Tá aqui, ó. A carta tá investida, meu povo. Um atraso, um bloqueio, um estado de negação da própria pessoa expandir a consciência. Aqui nós estamos com ele de novo. O Buda já na fase adulta, onde ele entendeu que o lado escuro da vida é para ser trabalhado dentro e não fora da realidade. Você está vendo que ele está no escuro, né? Mas o corpo dele aqui é luminoso. A pineal dele está aqui trabalhando. Mas nós estamos falando com uma pessoa que ela não, até hoje, ela não quis olhar para dentro de si, ela não quis expandir a consciência sobre o que lhe acontece e trabalhar dentro aquilo que ela vê na sua realidade fora. E olha, gente, olha o pazinho, gente, olha o contraste de uma carta para outra. Olha o contraste, gente. A fonte. Olha a luminosidade dessa carta e a escuridão fora. Tudo tá dentro, gente. Tanto os problemas como as soluções. Quando você ativa, expande a sua própria consciência e muda a sua realidade. Malu, mas como é que eu mudo, Malu? Eu luto, eu consigo superar, só que depois volta de novo, porque você não expandiu. Você não expandiu a consciência. A carta está investida. Você apenas lutou na fisicalidade para superar aquilo que a sua realidade estava mostrando. Você nunca parou para olhar para dentro, para o seu próprio abismo, para a sua própria escuridão dentro. Você nunca olhou o que é que você precisava curar. Que padrão é esse que eu trago? Por que está sempre se repetindo? Você nunca fez essa pergunta. O padrão só se repete por isso, gente. Quando ele repete, é porque está ali, ó, é espelho. O problema, a dificuldade, ela não vem para fazer tu sofrer, não. Ela vem para tu olhar e curar dentro. E a gente faz isso quando a gente expande a consciência. Na hora que tu expande a consciência, assim como o Buda aqui, ó, tá iluminado por dentro, a tua realidade fora também se ilumina. A tua realidade fora, que é a fonte, também se ilumina. Você tem o DNA divino em você é luz. Para de achar que você nasceu para sofrer.
Para de achar que a vida é assim mesmo, eu tenho que me conformar em ser assim. Supera esse padrão. Cura essa criança interior ferida sua, que quando você era criança, você captou aquilo ali como uma realidade que você teria que levar para a vida. Você é adulto. Olha para dentro. Só que essa pessoa, ela sente porque ela vê. Hoje em dia, gente, a gente está em 2026. Hoje em dia, todos nós temos na mão um celular. Temos internet barata, gente. Todo mundo tem um celular. Não existe uma pessoa com condição financeira escassa que não tenha um celular na mão com internet. A gente passa o dia todinho olhando reels, olhando postagem, olhando informações úteis que a gente pode se beneficiar dela se você resolver expandir sua consciência. É diferente de antigamente, meu povo. Ou tu aprendia nos livros, ou tu tinha que pagar cursos caríssimos para ter um conhecimentozinho limitado. Hoje não, a internet é ilimitada. Hoje em dia a pessoa só não expande a consciência se ela não quiser. E tá aqui, ó. Essa pessoa já percebeu isso. Ela já percebeu porque ela também é uma das que passa o dia na internet e ela vê postagem, ela vê pessoas se modificando, ela vê conselhos que são práticos para ela vê tudo isso. Ela sabe que tem um caminho do meio. Ela já começou pelo menos a perceber isso. Tem um caminho do meio. E o caminho do meio é exatamente o que ela precisa ir. Porque essa pessoa a quem eu estou me referindo aqui, ela é no extremo. Ou ela está muito bem, aí ela luta para superar uma dificuldade. Superei, aí o padrão vem de novo. Então ela fica mal de novo. Então, para ela acha que só existe isso. Ou eu estou muito bem, ou eu estou muito mal. Ela nunca parou para olhar que tem um caminho do meio. Que é exatamente você olhar para dentro. Olhar para você. Ela já percebeu isso. Aqui nós temos um arcano maior da papisa. A papisa é aquela que ela vive nos dois mundos. Ela vive nos dois mundos. Aqui é ela encarnada, com os olhos abertos, olhando para a realidade. Aqui é ela ativando a sua própria pineal, assim como o Buda aqui, ó. Em estado meditativo, aqui ela está de olhos fechados. Ela está se conectando com ela mesma e com o alto. Ela consegue controlar suas emoções, ela consegue adquirir conhecimento sobre ela mesma e sobre a realidade que vive. Ela expande a sua própria consciência para superar as adversidades. Só que a papisa, ela é discreta, altamente discreta. Ela não fala sobre os seus conhecimentos. É como essa pessoa está fazendo. Essa pessoa está caladinha, observando que tem muita gente na internet que está tirando proveito desses conhecimentos que hoje em dia está na internet. Aqui uma leitura de carta, né? Uma leitura de carta, meu povo. Falando para você sobre algo que está dentro de você. E você sabe do que eu estou falando. E você está assistindo isso aqui aonde? Na internet. Essa pessoa está percebendo isso. Eu tenho como mudar. Mas como é que eu vou fazer isso? Malu, como é que eu vou fazer isso, Malu? Eu não tenho capacidade de fazer isso sozinho. Tem, você tem. Você tem. Acredite em mim, você tem. Só faça. Só se aprofunde. Adquira conhecimento. Estude mais sobre o assunto. Esse assunto que você vive e que também vive se repetindo na sua vida. Procure saber qual é a lição espiritual que esse assunto traz. Põe lá no Google, cara. Vai lá no Google. Põe
Porque existe especialista de todo tipo que possa responder a sua pergunta. Faça como se fosse uma pesquisa de campo a respeito do seu problema, da vida que você leva e como você precisa, o que você precisa fazer para mudar. Isso é expandir a consciência. Coisa que você não está fazendo. A carta está investida. E é a única carta que está investida. Aí aqui, olha. Gente, eu nem preciso mais falar nada, né? Se eu quiser parar a leitura aqui, você já entendeu o que eu estou querendo dizer. Olha, presta atenção nessa carta. Muita atenção nessa carta. Aqui fora, na realidade dela, o que ela está vendo? As dificuldades e os problemas. A vida lhe atormentando com preocupações, com pensamentos, com padrões repetitivos, com tudo de horroroso. Aí ela resolveu expandir a consciência, procurar na fonte a ajuda, e ela fez o quê? Ela tá o quê, gente? Meditando. E ela veio para as águas. A saia dela tá no formato de água, gente. Ela veio para as águas das suas emoções, tentar entender por que isso lhe acontece. Quando você olha para dentro, gente, você encontra a solução, você encontra o padrão, você encontra como mudar. No vazio, gente. É no vazio, no zerar, no resetar. O fora. Fora, gente, é uma holografia semelhante a um filme que está sendo rodado. Um filme, a história de um filme, ela não é realidade, ela está sendo rodada por alguém. Problemas é a mesma coisa, é um holograma para você olhar e superar, e aprender e evoluir. E é o que nós temos aqui hoje, gente. A leitura não é muito comprida, mas responde tudo que você precisa saber. Tá bom? Tudo que pode acontecer se você fazer isso aqui que eu tô falando é isso aqui, ó. Ó, fundo do deck. Maturidade. Tá vendo como ela tá conseguindo transformar o mundo fora? Tá aqui, ó, escuro, ó, fora, para uma realidade mais colorida, mais feliz. Apenas olhando para dentro. Buscando nela a luz interna que todos nós nascemos com ela. Nós temos o DNA divino em nós. Esse aqui, gente, é a realidade. Aqui, olha, Buda, ele dá esse conselho exatamente... Oh, meu Deus, agora vamos lá lutar para isso aqui focar, né? Buda, ele dá esse conselho exatamente porque ele passou por esse passo a passo. Lá embaixo, gente, ó, desafio. Ouvir os gritos do mundo. Foi o que fez Buda despertar. O que é que eu devo cultivar da história dele? Substituir a inimizade, reprogramando a mente para acreditar que o outro é ruim. Porque o que está sofrendo e agindo por ignorância ou ganância. Pare de acreditar que você é ruim. Pare de acreditar que o coleguinha é ruim. Pare de acreditar que você foi programado para ser assim, para viver sofrendo porque você é ruim, porque você não merece, porque não sei o quê, bibibi, bababá. E aquela lenga-lenga da gente arrumar sempre alguém para culpar. Sempre. Em vez de a gente procurar buscar, entender, a gente procura um culpado. Reprograme a sua mente. Pare de acreditar que tudo é ruim, que não tem mudança, não tem conserto. Isso é ignorância, gente.
Use os benefícios da internet que você tem hoje e vai estudar sobre você mesmo. Se você nem quiser acreditar em nada que eu estou falando aqui, tudo bem, tá tudo bem. Apenas olhe para você, para o que você vive, tá bom? E por hoje é só isso, gente. Beijo, 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 beijo.